Seja bem-vindo! Nosso culto online já vai começar. Aproveite enquanto isso, já se inscreva em nosso canal, seja um missionário e compartilhe com seus amados o nosso link. E não esqueça, deixe seu like. O batismo nas águas não é algo que foi criado por um dogma da igreja, ou algo que alguém pensou da nossa denominação, não. O batismo nas águas é uma das ordenanças de Jesus Cristo para a igreja antes dele ser assunto aos céus. Jesus deixou duas ordenanças. Uma ordenança é batismo, a outra ordenança é a Santa Ceia. Nós cearmos, tomarmos a ceia em memória de Jesus Cristo. Jesus deixou essa ordenança. E está escrito lá em Mateus, no capítulo 26, versículo 29. Eu lhes digo que, de agora em diante, não beberei desse fruto da videira, até que aquele dia eu beberei o vinho novo com vocês no reino do Pai. Então Jesus tomou a última ceia, Ele só vai tomar ceia novamente lá conosco. Uma das ordenanças, e a outra ordenança é o batismo. E existem alguns critérios. Como é que eu posso batizar? Eu resolvi me batizar, vou me batizar de qualquer maneira, vou me batizar porque alguém falou que eu preciso batizar, o pastor da congregação, ou o pastor sênior. Não. O primeiro critério que você precisa ter nessa noite, o que são critérios? São parâmetros. Se eu estou me batizando, é porque eu estou consciente, o que eu estou fazendo? O que eu preciso? Porque existem igrejas, irmãos, não é aqui não funciona assim, porque nós somos baseados na palavra de Deus, graças a Deus pela misericórdia dele. Mas tem igreja que você fala assim, eu quero ser batizado, e não é assim não. Existe um conselho de pessoas que se reúnem e elas avaliam, assim como você... Sabe quando você vai num clube? Por exemplo, se você for num clube aqui de Limeira, existe a diretoria vai ver seu nome e vai ver se te aceita ou não. E muitas igrejas são assim. As pessoas se reúnem, qual fulano de tal? Deixa eu ver o nome dele. Pelo meu critério, esse daqui pode ser membro. Aí se tiver mais de 3 améns, naquela reunião a pessoa é aceita. Não é assim que funciona. O critério que é estabelecido pela palavra de Deus, o primeiro critério é a fé. Você está aqui por fé, porque você creu. Você está tomando, entre parênteses, você está tomando um banho na frente de todo mundo, não é isso. Você está fazendo um ato de fé, demonstrando que você crê em Jesus Cristo. Porque Jesus ensinou a nós lá em Marcos, no capítulo 16, no versículo 15 e 16, diz assim, e disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer? Então vocês estão crendo? Amém? Quem crer, aquele que crê e for batizado, será salvo. Salvo do que, pastor Ciro? Tem gente que não entende. Se você falar para um ateu de salvação, ele não entende. Mas eu afirmo para vocês, existem só dois caminhos, ou o céu ou o inferno. O céu é só através de Jesus Cristo. O inferno é aquele que está longe de Deus, ele vai ter o inferno. Muitos ateus que falam, eu não acredito em Deus. O negócio de Deus não existe. Quando ele chegar no fim dos dias dele, ele vai entender, ele vai levar uma surpresa, ele vai falar, puxa, aqui é o inferno. Eu tive a oportunidade de aceitar Jesus, então hoje é dia de aceitar a Jesus. Então aquele que crer e for batizado, então você está cumprindo a tua justiça para que você seja salvo. Amém? Mas quem não crer, será condenado. Então, nós vemos, por exemplo, o exemplo de Filipe, que foi evangelizar aquele eunuco numa carruagem, no meio da estrada. Deus arrebatou Filipe, e lá em Atos, no capítulo 8, do versículo 36 e o 37, diz assim, prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. Então, Filipe evangelizou esse eunuco que nunca tinha ouvido a palavra de Deus. E aquele homem sedento começou a crer, e a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, e Filipe começou a falar da palavra de Deus, e a fé começou a mexer no interior daquele homem, daquele eunuco, e prosseguindo pela estrada, eles chegaram a um lugar onde havia água. Então Filipe e o eunuco, na carruagem, chegaram a um lugar em que o eunuco falou que viu água, e o eunuco disse assim para Filipe, olha aqui tem água, o que me impede de ser batizado? Aí Filipe disse assim, você pode, se crer de todo o coração. Você está crendo de todo o coração?
Amém? Você está consciente do que você está fazendo, né? Você tem que crer de todo o coração. Eu creio. Eu estou me batizando na hora que o pastor me descer as águas. Eu estou crendo que eu estou cumprindo toda a justiça. Eu vou ter uma nova vida em Jesus Cristo. Amém? Aí Filipe disse assim: você pode, se você crer de todo o coração. E o eunuco respondeu como você vai responder na hora do batismo: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Amém? O segundo critério é fazer discípulos. Vocês creem, mas também nós temos que ser discípulos. O que é um discípulo? Jesus disse assim lá em Mateus 29, do 19 ao 20: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Eu e você precisamos fazer discípulos. Discípulos são seguidores. Seguidores de quem? De Jesus Cristo. O que nós temos que fazer? Batizando-os em quê? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Por isso que na hora que eu batizar você, eu vou perguntar para você: você crê que Jesus morreu na cruz do Calvário para te salvar? E você vai responder com toda ênfase, com toda certeza no seu coração: sim, eu creio. Aí eu vou responder para você: pela sua confissão, pelo que você está falando aqui agora, eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Assim como está ensinando em Mateus 28, ensinando-os, porque além, você não vai se batizar hoje e vai ter uma vida assim. Nós temos que ensinar você. A igreja já vai preparando você, porque você tem que entender sobre as coisas celestiais, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, tudo que Jesus ordenou. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. A pregação consiste na exposição de um ensino ou uma formação doutrinária. Por isso que você vai participar de um curso. Quem está fazendo o curso? Quem fez o curso? Você que não fez, você vai fazer, porque você precisa ter um entendimento do que é a palavra de Deus, o que nós cremos, o que nós seguimos. Então, os ensinamentos básicos da fé cristã, para que você compreenda a fé que assumiu, a fé que você assumiu hoje, os desafios que estão envolvidos, e a Bíblia Sagrada como seu livro e prática de fé. Amém? Então você tem que ter disposição, estar disposto a ser discípulo, servir a Jesus Cristo. Estou falando com vocês, batizandos. Vocês estão dispostos a ser discípulos? Queria que vocês prestassem atenção aqui, porque é um momento muito importante da sua vida. Você não sabe a dimensão do que você está fazendo. Só na eternidade nós vamos entender o que é esse momento aqui. Discípulo é uma expressão do vocábulo grego. É alguém que se apreende a alguém. Alguém que segue os ensinamentos de alguém. No caso, nós seguimos os ensinamentos de Jesus Cristo. Em 1 Pedro, no capítulo 3, versículo 15, diz assim: antes santifiquem Cristo como Senhor no coração, estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Então, por isso que nós ensinamos. Quando alguém perguntar para você: por que você batizou? Eu sei, eu me batizei porque eu creio no Senhor Jesus Cristo. Você vai ter ensinamentos, você vai ter conceitos para passar para ele. Por que você está cumprindo toda a justiça, né? Então os critérios são fé, disposição para ser discípulo. E na disposição, a partir do momento que você se dispõe a ser discípulo, você também se dispõe a abandonar a vida velha. A vida do passado já era. A vida que você levava até hoje acabou. Depois que você sair da água: pastor, mas é assim que funciona? Pela fé você vai começar uma nova vida. Amém? Então diz assim lá em Romanos, no capítulo 6, do 1 ao 7: o que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós os que morremos para o pecado. Então hoje você: pastor, nunca mais eu vou pecar? Não. Você não vai viver na constância do pecado. Pode ser que você tropece, mas de forma consciente você tem um relacionamento com Deus. Porque, irmãos, eu e você, nós nos achamos os perfeitos, não é verdade? E a gente tem toda a tendência para acusar outra pessoa. O outro é tudo imperfeito, eu sou perfeito. Mas nós somos imperfeitos. Sabia? Sabe de uma pessoa que é parâmetro para nós na Bíblia Sagrada? É Paulo. Paulo não foi um homem de Deus? Foi um homem que teve revelações celestiais que nós nem imaginamos.
Paulo foi levado ao terceiro céu. Mas Paulo, ele dizia que ele esmurrava a carne dele todos os dias. Então é um processo, todo dia você negando ao pecado. Amém? Então diz assim: de maneira nenhuma, nós que os morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Você vai abandonando o pecado. Toda vez que a sua carne tiver tendência para o pecado, você fala: não, eu tenho um compromisso com meu Deus. Eu vou renunciar à minha carne e vou seguir os ensinamentos da palavra de Deus. Não vou viver mais aquela vida. Então hoje, a partir de hoje, é um processo novo, uma vida nova. Você que é jovem, que reagia de maneira agressiva contra seus pais, na sua casa, na escola, não, você vai ser uma pessoa diferente. No trânsito, né, que para nós é uma dificuldade tão grande, eu preciso ser diferente. Portanto, somos sepultados com Ele na morte, por meio do quê? Você está sendo sepultado, sua vida velha morreu. Portanto, somos sepultados com Ele na morte, por meio do batismo. É uma morte. Aqui é um velório. Está morrendo um monte de gente aqui hoje. Você é um deles. Pastor, estou morrendo. Não, sua vida, você entende o que eu estou falando? Sua vida velha terminou. Porque a palavra de Deus está nos ensinando que nós somos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Amém? Uma vida nova, uma vida feliz, irmãos. Existe uma paz que excede todo entendimento. Existe algo maravilhoso que só Jesus pode dar. E não é um discurso barato que eu estou dizendo, mas eu estou falando que quando nós nos sentimos tristes, nós temos a quem recorrer. O Espírito Santo vem e nos abastece, e o seu bálsamo preenche o nosso coração, e a gente sente uma felicidade que o mundo não tem. Irmão, a gente ouve barbaridades todos os dias. O que você acha que vai acontecer com esse mundo aqui? É só destruição. Mas nós temos uma esperança, que nós vamos viver para sempre com Jesus. Então já aqui Deus nos consola, Deus nos traz uma paz. A paz de Deus que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e guardará as vossas mentes, aonde em Cristo Jesus você está seguro para sempre. Não se deixe derrotar pelos seus pensamentos. Eu me sinto tão ruim. Nossa, eu sou um nada. Minha vida parece que não tem sentido. Então isso é coisa do diabo. Você é nova criatura, você está vivendo uma vida nova, uma vida em alegria, uma vida diferente, que você vai influenciar todas as pessoas no lugar que você chegar, porque as pessoas vão sentir a presença de Deus na sua vida. Como é que esse cara pode ser feliz? Eu sou feliz porque eu tenho Jesus na minha vida, eu não preciso de mais nada. Mas é incompreensível então, naturalmente, o homem natural, ele não entende isso, mas quando nós somos renovados pelo Espírito Santo de Deus, existe uma alegria, um rio de água viva que flui do nosso ser, que jorra do nosso coração. Se dessa forma somos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Nós vamos ser semelhantes a Jesus Cristo. Corpo glorificado, nunca mais tristeza, nunca mais doença. Você sabia que os discípulos estavam reunidos, tudo com medo, e Jesus atravessou a parede com o corpo glorificado? A matéria não vai segurar mais nós. E Jesus falou: sou eu mesmo, dá uma olhada aqui, olha minhas mãos, olha o furo dos cravos aqui, eu fui transpassado, eu estou com fome. E Jesus pediu: o que tem para comer aí? Ele falou: tem peixe assado e mel, quer? Eu quero. E Jesus comeu. Nós vamos poder comer com o corpo glorificado. Então Jesus representa o parâmetro nosso de um corpo glorificado. Então esse corpo velho nosso aqui vai ficar para trás, porque o nosso homem velho foi crucificado com Ele. Amém? Então, irmãos, nós vamos ter um checklist. O que é checklist? Uma vez eu vou contar uma experiência para você. Checklist é o que os pilotos fazem quando vai decolar avião, porque tem que estar tudo redondo. Trem de pouso tem que funcionar, porque não adianta você decolar, não tem um trem de pouso, né? Os flaps, o que é os flaps? O flap é que dá direção, que faz subir, faz descer. Tudo tem que estar funcionando.
E uma vez, irmãos, eu perdi meu voo. Fiquei conversando com a minha mãe. Quando você vai no aeroporto, porque não, é 3 horas antes de você embarcar, você tem que estar lá no portão, que é um voo internacional, porque demora um pouco para você entrar. Só que fazia tempo, naquela época, hoje não, naquela época tinha janta no avião, mas não é janta boa. Não é com garfinho de plástico, era com talheres de ferro, é outra época, mas era bem pequenininho. Então, hoje está uma barrinha de cereal, né, dura, e um copo d'água. Às vezes você pede água para a moça, moça, tem água? Não! Vira as costas para você vai embora. Eu já vivi isso. Mas naquela época tinha tudo isso. E eu perdi o voo. Irmãos, eu perdi o voo. Eu lembro que eu cheguei com o bilhete do avião. No meu portão de embarque não tinha mais ninguém. Eu falei, moça, mudou o portão de embarque? Ela falou, não, é esse mesmo. Mas e esse voo? Esse voo está lá, ó. Passou a mala. Foi lá para a Inglaterra. Foi lá para... Aliás, foi para o Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro ia para a Espanha. Espanha, Inglaterra. E eu perdi o voo, irmãos. Eu falei, moça, o que eu faço? Eu falei, moça, não posso fazer nada. Mas não tem um jeito de eu pagar um avião. Eu falei, sabe quanto custa um avião para você ir para o Rio de Janeiro? Porque eu precisava estar no Rio de Janeiro para fazer a conexão. E ficou um avião. E tinha um homem olhando assim com um binóculo. Falou, mas ficou um avião em terra, já era para ter decolado há 15 minutos. Aí falou com o comandante falou, viu, ficou um passageiro em terra aqui, tem lugar? Não tem. Eu falei, Jesus, tem misericórdia. E eu buscando a Deus. Fala assim, mas se ele quiser vir na cabine, fala para ele vir correndo. Para mim ir na cabine. Hoje não se faz mais isso, porque depois daquele atentado das Torres Gêmeas, quem se lembra disso? Tem gente que nem tinha nascido, mas foi um pouco antes, para você ver como eu sou novo. E eu fui na cabine, irmão, tinha o checklist. Checklist, é isso que eu falo. Aí ele checava, acendia a luzinha, o trem de pouso, está funcionando. Às vezes, umas batidas assim, acendia a luz. Eu falei, Jesus amado, o que eu vou fazer aqui? E ele explicando para mim, ó, se a cabine teve descompressão, você põe essa máscara aqui. E eu só conseguia falar uma frase, muito obrigado. Eu travei. Qual o seu nome? Muito obrigado. Você está indo para onde? Muito obrigado. Eu travei, irmãos. E veio uma pessoa que deu, e era uma moça para tentar me acalmar, deu um pacotinho de amendoim para mim. Eu abri o pacotinho, caiu o amendoim em toda a cabine. Eu falei, meu Deus do céu. Mas só para dizer para você que é um checklist. O checklist é para você ver toda a listagem, né? Para saber se está tudo ok. Então Gálatas ensina para nós, todos os dias nós temos que fazer esse checklist. Por isso que é todo dia, durante todos os dias da nossa vida. Não existe ninguém perfeito. Ninguém fala, eu sou imbatível, sou irrepreensível. Eu não sei onde que está o texto que ficou faltando lá de Paulo. Então diz assim, ó o checklist que nós temos que fazer. É Gálatas 5, 19 a 21. Ora, as obras da carne são manifestadas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem. Nós temos que fazer um checklist. Será que eu estou praticando essas coisas? Idolatria. Idolatria não é só idolatrar ídolos, não, imagens, mas você pode idolatrar coisas que você coloca em primeiro lugar no seu coração. Impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, checklist, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu vos advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus, não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor. Então, se nós praticamos, deixamos de fazer essas coisas, nós recebemos o fruto do Espírito, que é alegria, paz, amor, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. 1 Coríntios 9, 27, coloca lá para nós, por favor. 1 Coríntios 9, 27. Então Paulo está falando sobre como que ele agia todos os dias. Vamos contar até 10, para que eles mostrem o versículo 9, 10. Ora, as obras da carne. Não, isso aqui já foi. Mas tudo bem, irmãos. Você entendeu, né?
Então Paulo, ele fazia um checklist, ele esmurrava a carne dele todos os dias. Nós temos que lutar, porque nós temos que estar preparados para a volta de Jesus Cristo. Você é arrebatado de qualquer jeito? Não vou. 1 Coríntios 9, 27, mas o esmurro, Paulo falando, eu esmurro o meu corpo, esmurro a minha carne e faço dele o meu escravo. A minha carne quer praticar as coisas erradas, mas eu tenho que ter uma ação, eu preciso deixar de fazer e ir contra a vontade da minha carne, e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, isso é para nós pastores, a gente prega, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado, amém? Então não existe aquele homem que, está cheio de gente, que você já vê no olhar da pessoa, a pessoa já está te julgando, né? Já sentiu isso? É muito chato, porque isso é do ser humano, e coitado dele, se for puxar a ficha dele, né? Então nós precisamos da misericórdia de Deus, então são todos os dias. Então a partir de hoje, você que está se batizando, vida nova, amém? Fazer um checklist, Pai, eu quero estar na Tua presença, eu não quero sair nunca da Tua presença, eu quero que o Teu Espírito Santo comece a dirigir minha vida em todos os atos que eu for fazer, como que eu devo agir, o que eu devo falar, como que eu devo proceder, amém? Então você vai se batizar consciente, está cumprindo toda a justiça. Espero que essa mensagem tenha falado ao seu coração. Tenho 2 sugestões para você assistir. Acompanhe aqui as nossas mensagens e aproveite e clique para se inscrever. Deus abençoe você grandemente, em nome de Jesus.